Lucas 19, vamos ler 10 versículos, de 1 a 10. Lucas 19, versículos 1 a 10. Pronto? Diz assim. Posso ler? Hã? Então tá bom, vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira ou sicômoro, a fim de vê-lo, porquanto por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus está entrando em Jericó. Se você for lá em Josué capítulo 6, lá no Velho Testamento, você vai encontrar Jericó como uma grande cidade de oposição, que eles tiveram que fazer uma grande batalha e derrubar as muralhas. Mas depois que eles conquistaram Jericó e houve aquela manifestação de Deus, e a muralha veio por terra, Jericó se tornou um lugar conquistado pelo povo. Nunca mais se levantou Jericó como um lugar de oposição, que eles tinham que batalhar novamente. Uma vez que Jericó foi conquistada, Jericó passou a ser um território possuído, um território que pertencia. Eles entraram em Jericó, e nunca mais, se você for ver o Novo Testamento inteirinho, você vai encontrar qualquer dos apóstolos se referindo a Jericó como as muralhas estando de pé, e você tem que derrubar uma coisa ainda. Porque ficou bem claro para eles que nunca mais Jericó se levantou como oposição, se tornou um lugar conquistado. Então Jericó nesse tempo aqui era uma cidade muito bonita, era a cidade das palmeiras, tinha vários jardins nessa cidade, de árvores chamada balsâmina. O que é isso? Você vai encontrar essa palavra, você vai encontrar essa palavra bálsamo muitas vezes na Bíblia. O que era esse bálsamo? Era um líquido extraído dessas árvores, essa balsâmina, né? Que eles faziam perfumes finos, aquilo era até exportado para as outras nações, devido ao grande valor. Então Jericó, nesse período aqui de Jesus, onde Jesus está entrando e atravessando a cidade, era uma cidade muito bonita, com jardins cheios dessa balsâmina, com muitas flores, né? E um lugar muito visitado. E Zaqueu, que era este publicano, ele morava lá, ele era um homem muito rico. E por que a Bíblia se refere a Zaqueu como um publicano? E ele era um dos maiorais dos publicanos, né? Porque Zaqueu, ele era um líder, cobrador de imposto. O publicano era cobrador de impostos. Ele era um judeu a serviço de Roma, que cobrava impostos do seu próprio povo. Ele era um cidadão que prestava serviço a Roma. Ele era um tipo de superintendente, ele era um dos maiorais, ele administrava todos os demais publicanos. E esse ofício tornou ele um homem muito rico, porque eles cobravam a mais. O publicano, naquela época, não era alguém assalariado. Ele tinha uma permissão de cobrar um percentual a mais de tudo aquilo que era arrecadado.
E ele vivia com tudo isso. Então Zaqueu se tornou um homem muito rico, riquíssimo, morava lá em Jericó e era um dos maiorais dos publicanos. Então o povo judeu não gostava. Os judeus tinham grande ira contra os publicanos. Por quê? Porque era um judeu que cobrava impostos dos seus próprios irmãos. Então você vai ver que havia uma repugnância muito grande contra os publicanos na palavra de Deus, porque eram cobradores de impostos. Então Zaqueu era um homem que tinha muitos inimigos. Seu povo não gostava dele porque ele prestava esse serviço a Roma. Então ele era muito perseguido. Então ele está ali naquela cidade e Jesus vem atravessando a cidade. Agora tinha uma coisa no coração de Zaqueu. Qual era? Ele queria ver quem era Jesus. Você sabe o que significa o nome Zaqueu ou não? Não? Significa puro. Mas por que Zaqueu significa puro? Porque foi atribuído a ele a pureza. Por quê? Olha o versículo de número 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então tinha uma coisa no coração de Zaqueu. Jesus, nesse período aqui da história do seu ministério, ele já era alguém muito conhecido, muito famoso. Não só na sua cidade, como em todas as cidades vizinhas. E até os gregos sabiam muito a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, pelos seus milagres, por aquilo que falava e pregava, nesse período era muito conhecido. E isso despertou no coração de Zaqueu uma vontade de vê-lo, uma vontade de conhecê-lo. Se a gente lê assim displicentemente, a gente pode perceber como se fosse uma curiosidade que ele tinha de saber quem era Jesus. Mas no decorrer do texto nós vamos ver que Zaqueu, ele tinha um desejo muito profundo de conhecer Jesus, de se identificar com Jesus, de ter uma compreensão de quem era Jesus Cristo, de ver Jesus. Pode ver que a multidão nesse caso aqui era uma oposição para Zaqueu. Ele não conseguia chegar perto de Jesus, mas ele viu lá uma figueira e ele correu e subiu nos galhos da figueira. Olha, ele vai passar por aqui. Então daqui de cima agarrado, eu vou vê-lo. Agora, eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso hoje, ver Jesus. Queremos ver Jesus, conhecer mais a respeito de Jesus. Então, eu gostaria que você olhasse para dentro de você, lá dentro, no seu íntimo. Você se conhece. Você sabe quais sentimentos são fortes dentro de você, quais não são. Você sabe aquilo que governa o teu coração, aquilo que não governa o teu coração. E eu queria fazer essa pergunta: existe dentro de você, dentro de mim, um desejo profundo de ver Jesus, de conhecer Jesus, de me identificar, de ter uma visão clara da pessoa dele, de ter uma revelação profunda da pessoa de Jesus Cristo? Ou muitas vezes o nosso coração, ele deseja o que Jesus pode dar, mas não quem ele é e aquilo que ele representa e aquilo que eu quero conhecer dele. Então o que Zaqueu sentiu ali por Jesus não foi uma coisa assim superficial. Bateu no coração dele pela fama que ele ouviu a respeito de Jesus Cristo. Bateu no coração dele um desejo profundo de ver, de conhecer Jesus Cristo. Então é isso que eu quero despertar no teu coração essa noite, né? Acreditando na ação do Espírito Santo, que ele vai mexer dentro de você e despertar isso, se é que não tem. Um desejo profundo pela pessoa de Jesus Cristo, em conhecê-lo. Até onde nós temos visto Jesus Cristo? Até onde nós temos entendido quem ele é? Eu não vou falar do verbo que se fez carne, que já falei muito aqui. Mas até onde você, no teu espírito, você já teve uma visão
da pessoa de Jesus Cristo. Você teve revelação de quem Ele é. Paulo, com cartas, seguindo para a cidade de Damasco, furioso contra a seita, né, que eram os cristãos, ele julgava ser uma seita. Ele teve uma visão de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Jesus se revelou a ele, e ele nunca mais foi aquela mesma pessoa de perseguidor. Ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele se converteu, ele teve revelação de Jesus Cristo. Ele teve uma visão de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é como se você entrasse num funil ao contrário. Geralmente a gente fala assim de um funil entrando na parte mais larga e olhando lá uma pequena saída que ele vai afunilando. Mas tente ver o funil ao contrário. Você entra pela parte estreita. Aí você vai entrando e aquilo vai se abrindo 90 graus, vai se abrindo até que você sai de dentro dele e tem uma visão de 360 graus. Então Jesus Cristo é assim. Você vai conhecendo e vendo e conhecendo, você vai descobrindo a pessoa mais extraordinária do universo, a pessoa mais sublime do universo, a pessoa mais gloriosa e linda do universo, a pessoa mais cheia de luz, controladora e administradora de todas as coisas. Que eu preciso ter revelação de quem Ele é. Não basta só Jesus Cristo me salvou um dia, mas eu preciso conhecê-lo, me aprofundar e ver, e conhecer a pessoa dele profundamente, navegar, como dar um grande mergulho na pessoa de Jesus Cristo. Saber quem Ele é, porque eu penso uma coisa, e tenho experimentado um pouquinho disso. Quanto mais eu compreendi de Cristo, mais descanso no meu coração se manifestou. Quanto mais eu vi o Senhor Jesus Cristo no Espírito, por revelação fundamentada na Palavra de Deus, mais segurança cresceu no meu coração. Quanto mais eu compreendi Jesus no meu Espírito, uma fé inabalável, forte, brotou e cresceu dentro do meu coração. Então muitas vezes nós estamos inseguros, duvidosos, preocupados, por falta de conhecimento de quem Ele é, por falta de conhecimento da grandeza, do poder, da glória de Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos com medo de certas coisas, porque nós não aprendemos a ver e a confiar no poder e na grandeza de Jesus Cristo. E um dia Ele disse para os discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, tudo agora está no meu domínio. Ele havia morrido e ressuscitado, e disse: toda autoridade me foi dada. Em quais níveis? Nos céus e na terra. Então Ele é o detentor, você tem que ver isso, de toda autoridade nos céus e de toda autoridade na terra. Então, quanto mais eu vou vendo a pessoa dele, o caráter dele, a segurança que ele transmite, a pessoa dele, eu vou entrando numa dimensão gloriosa de paz, de segurança, de conforto. As aflições vão sendo expurgadas do meu coração. A minha alma desassossegada, que se altera todo dia com um mundo de informações negativas. O salmista, podemos dizer como o salmista, como uma criança desmamada que chega no seio da mãe. Aquela criança ela está com muita vontade de mamar, ela é posta no seio da mãe, ela está toda inquieta ali, e ela começa a mamar no seio da mãe, e ela cai num sossego, até dorme assim. O salmista disse: assim a minha alma para comigo. Ele chegou a um conhecimento de Deus, que a alma dele se tornou como uma criança que estava mamando no seio da mãe e dormiu com tanta segurança. Ele diz assim: assim a minha alma está assim tranquila, como essa criança que dormiu ali no seio da mãe, está segura. Então quanto mais eu conheço quem Ele é, mais segurança eu vou ter, mais convicção eu vou ter, mais força eu vou ter, mais ímpeto, mais coragem
mais grandeza eu vou ver. Agora Zaqueu queria ver Jesus. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Vamos para Filipenses capítulo de número 3. Paulo, que tinha revelação de Jesus Cristo, ele revela aqui o coração dele, uma coisa tão gloriosa. Filipenses capítulo de número 3. E nós vamos ler ali do versículo 2 em diante. Ele fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora ele vai falar a parte da vida dele religiosa, as vantagens que ele tinha. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se há qualquer outro que pode confiar na carne, quando ele está falando confiar na carne, está falando confiar na religiosidade nele, na posição que ele humanamente alcançou, na religiosidade da carne que ele superava a muitos. Então ele está dizendo, se alguém ainda confia na carne, eu posso confiar. Qual era a minha posição no homem natural, na religião? Ele diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, tudo de acordo com a lei. Da linhagem de Israel, ele tinha uma tribo, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. E quanto à lei, ele era fariseu. Quem era o fariseu? Era a seita mais rigorosa que tinha na velha aliança. Para eles comerem, eles tinham que lavar as mãos muitas vezes. Eles achavam que eles se tornavam imundos pelos contatos com as coisas que ele tinha. Eles iam comer, eles limpavam o interior do copo, limpavam os pratos, eles andavam com aqueles vestidos cheios de franjas, eles se achavam tão santos e separados. Eles faziam longas orações nas praças. Então eles eram rigorosíssimos, desde a comida até a roupa, até o culto que eles prestavam, eles cobravam de si mesmo, além do que nós podemos imaginar. Então Paulo fala, quanto à lei, eu era o quê? Eu era fariseu rigorosíssimo. Quanto ao zelo, olha o que ele fala, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que procede da lei, eu era irrepreensível, ele era alguém que guardava a lei, que se esforçava, zeloso da lei. Mas tudo isso era lucro para ele, mas aconteceu uma coisa dentro dele. Mas o que para mim era lucro, tudo isso era lucro, lhe daria uma elevada posição religiosa. Mas o que para mim era lucro, considerei perda. Por quê? Você sabe que é você ficar uma vida toda sendo religioso, rigoroso, conquistar tantas coisas na religião, tantos anos ali dentro, na disciplina, você é bem quisto por todos aqueles que estão ao redor de você, tem uma boa reputação diante da sua liderança, isso lhe traz grande lucro, mas Paulo fala, mas o que para mim era lucro, considerei perda. Ele teve que perder tudo isso por causa de quê? Por causa de quê? Só se a pessoa encontrar um valor muito grande, ela é capaz de sofrer uma perda grande. Ninguém gosta de sofrer perda. Mesmo que seja pequena, não gosta de sofrer perda. Mas imagine uma coisa que lhe traria grande lucro, você considerar isso perda e perder isso, só por alguma coisa muito mais valiosa e maior. Mas o que para mim era lucro, ele fala, eu considerei perda por causa do que de Cristo. Então, quando ele teve uma revelação de Jesus Cristo, uma visão de Jesus Cristo, ele olhou para a religião dele, para a sua tradição, para o seu legalismo, para tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele conquistou, todo o respeito que ele tinha. Quando ele olhou para Cristo, ele olhou para aquilo que lhe dava lucro na religião. Ele teve que fazer uma escolha, eu tenho que considerar tudo isso como, eu tenho que perder todas essas coisas. Por quê?
Onde ele encontrou força para isso? Porque quando ele teve uma visão de Jesus, aquilo foi tão extraordinário, tão grande, tão gigantesco, que era impossível ele continuar com a sua religiosidade e deixar Jesus Cristo de lado. Ele teve que perder tudo para poder ganhar a Cristo. Continua a leitura. Ele fala no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda. Por que, Paulo, você considera tudo como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, como Paulo pôde considerar tudo como perda? Porque ele encontrou alguém muito mais sublime. Olha lá, vou ler aqui. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele perdeu tudo. Porque ele encontrou alguém muito mais sublime, alguém muito mais superior do que a religião, alguém muito mais superior do que a tradição, alguém muito mais superior do que tudo aquilo que ele conquistou na sua religião. Foi coisa tão sublime que ele teve que largar tudo e perder tudo por causa do conhecimento de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus era para ele? O meu Senhor. Olha a propriedade que ele tem. Então, muitas vezes nós não conseguimos largar certas coisas. Sabe por quê? Porque não conhecemos Jesus. Não conseguimos deixar de preocupar-se porque não conhecemos Jesus como deveria. Não entramos no descanso de Deus conforme diz Hebreus capítulo 4, Cristo é o nosso sábado, porque não conhecemos Jesus. Temos medo de perder a salvação, porque não conhecemos Jesus como tínhamos que conhecer. Temos medo do diabo e ficamos guerreando contra ele, porque não conhecemos Jesus Cristo, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, como tem que conhecer. Então somos fragilizados pela falta de conhecimento. Sim, deveras, versículo 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E ele perdeu muitas coisas boas na religião, mas como eles as considerava agora, depois que conheceu Cristo, e as considero como refúgio, outra tradução como esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo. Eu tive que perder tudo. Eu considero tudo aquilo que perdi como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento dele, eu conheci algo tão elevado, tão extraordinário, tão grande, tão gigantesco, que eu tive que abrir mão de tudo, por causa desse conhecimento. Versículo 9, ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha o que ele fala no versículo 10, para o conhecer. Mas Paulo, você não teve uma visão dele em caminho de Damasco, você não brilhou uma luz, você não ficou cego, não ouviu a voz dele, não teve uma visão dele, mas não foi tudo. Paulo descobriu que precisava conhecer muito mais, então ele fala assim, para o conhecer, no versículo 10. E conhecer o poder da ressurreição, da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo tinha conhecido ele por revelação em caminho de Damasco, mas conforme Jesus foi se revelando, e revelando as cartas, revelando o conhecimento da nova aliança, Paulo viu que ainda que ele tivesse visto, ele precisava conhecê-lo mais. Ele precisava conhecê-lo mais. Ele descobriu uma coisa tão sublime. Ele queria conhecer e se aprofundar, abrir o funil e ser achado nele, não tendo nenhuma justiça própria que procede da lei. Vocês estão entendendo? Quem é Jesus Cristo para você? Até onde você viu Jesus? Até onde você o conhece? Que visão você tem da pessoa dele, do Deus que ele é? Qual o conforto que isso lhe traz? Fica uma interrogação em você, porque você vai ver, e eu também, que nós não conhecemos o tanto que precisávamos conhecer, que ainda existe muito mistério na pessoa de Jesus Cristo. E ser achado nele
não tendo justiça própria que procede da lei. Vamos lá para Efésios, por isso que Paulo orava assim para os Efésios. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15 em diante. Paulo vai fazer uma oração pelos Efésios. E o que ele vai pedir para os Efésios? Já falei muito isso aqui. Ele fala do versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós o Senhor Jesus. Eles criam no Senhor Jesus Cristo, o amor que vocês têm para com todos os santos. Não cesso de agradecer por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo agradecia a Deus, eu te agradeço pelos Efésios. Eles creem em Jesus Cristo, eles têm amor com os santos, amor uns com os outros. Dou graças a Deus, mas Paulo orava por eles ainda, para quê? Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda em seu espírito, ou espírito de sabedoria e revelação de quê? Sabedoria e revelação de quê? Do pleno conhecimento dele. Então Paulo falou dos lugares celestiais, falou da redenção, falou do mistério, falou do Espírito Santo, mas pesou no coração dele assim, ainda eles não têm uma visão clara de Deus, de Jesus Cristo. Então Paulo está orando ao Pai, para que seja concedido a eles espírito de sabedoria e revelação, de um pleno conhecimento dele, da pessoa de Jesus Cristo. 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo pedia, Senhor, que os olhos do coração, então nosso homem interior, nosso coração tem olhos para ser iluminados, é Deus que ilumina, que nos faz ver, é Deus que abre o entendimento e nos faz enxergar aquilo que nós nunca enxergamos, é Ele ilumina os olhos do nosso coração para ver, não é uma coisa externa, oca, sem sentido, para ter um pleno conhecimento de Deus, para ter um pleno conhecimento de Deus. Vai lá para Colossenses, depois de Efésios vem Filipenses e Colossenses, Colossenses 2, versículos 1 a 3. Paulo está numa grande luta, olha lá, gostaria pois que soubesses, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. E que tipo de luta é essa que Paulo vem mantendo em favor dessas igrejas? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora preste atenção, é um jogo de palavras aqui mais fácil de entender. Para que eles tenham toda a riqueza, riqueza de quê? Da forte convicção do entendimento, riqueza produzida pela forte convicção do entendimento, entendimento de quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse? Cristo, olha lá o versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então Cristo é o mistério de Deus. Paulo está numa grande batalha orando pela igreja, para que eles tenham a riqueza da forte convicção. Convicção que vem de quê? Que vem de um conhecimento pleno do mistério de Deus. Quem é? Jesus Cristo. E onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então tudo que é sabedoria e conhecimento estão nesta pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então, pastor, o que me leva? O senhor falando assim, mexe aqui dentro, eu gostaria tanto. O que me leva é a sede que você tem dele, é a sede que você tem da verdade. A questão não é, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A nossa alma interfere muito, a nossa alma atrapalha muito, as nossas emoções e sentimentos são contrários à palavra de Deus, atrapalha muito. Eles são preocupados, inquietos com muita coisa, eles fazem muito plano, elaboram muito raciocínio que não leva a nada, e isso encobre
A sede que a gente tem que ter, sede de Deus, sede de Jesus Cristo. Sempre quando eu oro aqui, Senhor, tenhamos sede, sede. Sede de conhecer, de saber quem Ele é e ter revelação da verdade. É esta sede que nos impulsiona, queridos. Se você não tem essa sede, fala, Deus, preciso ter sede de te conhecer. Sede, sede, sede. O salmista dizia, assim como a corça, ela brama, ela dava aqueles gemidos, ela estava com sede. Vivia naqueles desertos, aqueles campos, ela gemia e gritava quando estava com sede, a corça. Aí o salmista diz, era Davi que disse isso, assim a minha alma tem sede do Deus vivo, era uma coisa incontrolável. Ele se via limitado em si mesmo, cheio de defeitos. Ele se via fracassando em tantas coisas. Ele não se conformava com aquilo, mas dentro dele existia uma outra força. Eu tenho sede de Deus. Quantas vezes ele assistiu aquela corça gemendo e gritando para encontrar água, para matar a sede. Ele fala, é isso que está acontecendo dentro de mim. Essa corça está gritando porque está com sede, mas aqui dentro a coisa está se revolvendo porque eu estou com sede do Deus vivo, sede de Deus. Ora, em vez de ficar me dá, fala, Senhor, me dá sede, sede de Deus, sede de Jesus. Eu preciso isso, Senhor. Eu preciso deixar a meninice, as coisas de criança de lado, as coisas infantis de lado e ter sede de Deus, sede do Deus vivo. Você entende isso ou não? Vamos voltar lá para Lucas 19. Você vai ver que Zaqueu tinha sede. Então, Lucas 19, olha o que aconteceu. Vamos ler de novo alguns versículos. Versículo 2: Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por aí. O que é um sicômoro? É uma figueira braba. Uma figueira cujos galhos começam no seu tronco. Ela não é muito alta. E é fácil de alguém de pequena estatura subir, porque ela começa baixo os seus galhos. Ele foi ali, olha, eu preciso ver Jesus. Tentou chegar, aquela multidão se tornou um obstáculo para ele. Às vezes a multidão é favorável, mas às vezes a multidão é um obstáculo para quem quer ver Jesus. Cria barreiras na mente. Às vezes você vê uma grande multidão, quando você olha o cerne do que se fala ali, impede a pessoa de ver Jesus. Então ele foi, se agarrou no sicômoro, subiu, ele vai passar aqui, eu vou vê-lo. Talvez ele não soubesse como ele estava atraindo Jesus Cristo para ele. Talvez ele não tivesse consciência. Continua. Quando Jesus passou aquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Porque Jesus viu esse homem, o que atraiu Jesus a esse homem? Jesus cercado por uma multidão, mas quando Jesus passou ali, ele olhou. Ele viu no coração desse homem uma sede por ele, uma vontade de conhecê-lo, mais do que todos aqueles que estavam ali em volta dele. Então existe uma atração de Deus. Olha isso que eu vou te falar. Quando Deus encontra um coração que tem sede da verdade, tem sede, é impossível Deus passar sem ter comunhão, sem se manifestar. Jesus está passando ali embaixo, mas viu aquele homem querendo conhecê-lo, com sede de Deus, querendo se aprofundar. Então quando Jesus olhou, identificou, existe um magnetismo de Deus para quem tem sede dele, sede de conhecer Jesus. Então existe uma atração como do ímã para um prego, uma força magnética atrai uma coisa no outro. Por isso que quando no começo falamos, Deus disse a você, vai me buscar e me achar. Quando é que você vai me achar? Quando aqui dentro, você me buscar de todo o vosso coração. Acredita nisso? Então eu fico pensando assim, Deus, quando a gente ora aqui de quarta-feira, eu falo, Deus, aí ó, estou te vendo aqui agora, não estou?
Eu sei que o Nilson senta ali com a esposa dele, o Máximo lá no fundo, o José, sempre ali quase na mesma cadeira, né? Cadê o Hamilton? O Hamilton está sempre aqui, ó, com o óculos dele, né? Então, eu tenho um quadro de vocês na mente. Então, de quarta-feira, quando a gente está orando, às vezes eu estou aqui assim, ó, desse jeito, ó, ajoelhado ali, me vem vocês na mente. Não é? Os poucos que oram sabem disso. E o que a gente fala para vocês? Deus, abra o entendimento deles. Revela o que mais eu peço para vocês. É verdade. Então, quando Jesus passou por ali, teve um magnetismo. Ele viu o coração daquele homem. Para a religiosidade, aquele homem era um pecador, um cobrador de impostos, um traidor, um inimigo. A multidão toda lá devia estar cercada de gente que se achava santa, né? Se achava justa. Quando olhou para Zaqueu, o pecador, você vai ver o que eles falaram. Mas Jesus passou e viu alguém com sede ali dentro do coração daquele Zaqueu. Tinha um magnetismo que Jesus queria encontrar, sede dele. E é isso que ele quer encontrar em nós. Ele quer que o nosso coração, o anseio que existe, é mais do que receber uma bênção, é mais do que receber uma vitória, é mais do que receber uma cura, é mais do que prosperar, é mais do que tudo. É isso que ele quer encontrar em nós. Quando aqui dentro tem uma coisa que supera todas as outras necessidades. E o que é? Ter um desejo de conhecer a Deus, de amá-lo de todo o coração e ter revelação dele. Então existe um magnetismo. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vai a ele, não forçado, né? Não coagido, não na marra, mas aquele que vai a ele, de maneira nenhuma ele vai lançar essa pessoa fora, porque aquele que vai a ele vai com sede. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quando Jesus passou ali, olhou para cima e falou: Zaqueu, acho que deu, me convém ficar hoje na sua casa. Foi a coisa mais extraordinária. Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos, né? E conhecer o Senhor. E depois ele compara ao amanhecer o conhecimento de Deus. Vou falar com as minhas palavras, assim como vai clareando o dia, você olha para o lado leste, está tudo escuro, 4:30 da manhã, quando vai beirando 5 horas, começa um clarãozinho, como a alva, como o dia vai nascendo, assim é o conhecimento de Deus. A coisa vai clareando e clareando, e clareando, e aquilo vai se tornando intenso. Eu lembro uma vez que eu fui pescar em alto mar. Você já foi pescar em alto mar? Eu fui, me arrisquei, gente. Pensei que aquilo lá era calmo. Aí falaram assim: toma Dramin. Eu falei: eu não vou tomar remédio de enjoo. Aí nós entramos no barco 2 horas para o meio do mar, gente. Mas eu vi uma coisa ali que eu nunca mais esqueci, que eu nunca tinha visto. A madrugada estava escura. Nós pegamos aquele barquinho ali, não sei nem de onde nós saímos, deve ser do porto lá, né? E aquilo foi tê. Daqui a pouco chegou uma hora que você não via mais nada, você não via, só via água. Aí eu olhei assim, começou, a pontinha do sol apareceu como, nossa, que coisa. Até que aquele sol foi saindo no horizonte, só de água. Aquele sol saiu lindo aquela manhã, não precisava mais pescar nada, podia voltar, já estava satisfeito. Mas eu fui pescar e vomitei até as tripas. Falei: quando é que vai acabar? Isso não acaba mais, eu quero ir embora. Fiquei mal. Mas já passou, mas eu vi o pôr do sol. Então assim é o conhecimento de Deus. Aquilo vai clareando, e vai clareando, vai clareando, e vai te atraindo, e vai te atraindo, e vai te atraindo, e vai clareando. Até que você vai ver o sol da justiça por completo. Você não anseia isso? Em um momento que você está de oração ali quietinho na sua casa, ou dentro da igreja, ou em qualquer lugar, de repente se abre um véu diante de você. E você tem uma visão, não sei como é, pode ser incompreensão, pode até ter uma visão dele, que você vai vê-lo de uma forma tão extraordinária como nunca viu. Você crê nele ou não crê? Crê. E o sol vai brilhar, e aquilo vai te transformar por completo, de dentro para fora, mais do que nunca aconteceu na sua vida.
Zaqueu tinha isso no coração. Quando Jesus passou, viu o magnetismo. Olha, às vezes você fala assim, esse meu vizinho, eu falo de Jesus, aquela pessoa fala de Deus, essa gente não tem sede, meus irmãos. Pode ser filho, pode ser quem for, não tem sede, estão tudo morto por dentro, essa que é a verdade. Não tem sede, eles querem só receber o benefício, mas não quer nada com Jesus Cristo, não tem sede. São gente vazia que estão longe, distante, problemática, né, que criam problemas. Não tem sede, porque o que tem sede, vem a mim, pode vir que vai beber. Vai beber, do seu interior vai fluir rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo. Agora vamos para o texto. Versículo, vou ler o 5 de novo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. Imagina o coração dele, né? Agora olha lá, olha os demais, olha os que não têm sede. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo, ele se hospedara com um homem pecador. Já começaram a condenar Jesus, está vendo? Se fosse profeta, foi na casa de um pecador, de um publicano. Devia ter um monte de judeu ali da lei, está vendo? Foi na casa do pecador, publicano. Mas Jesus entra em todas as casas onde existe sede da presença dele. Jesus não está muito ligando para o pecador, se está errado, se está certo. Porque ele sabe que quando ele entrar e atingir o coração, essa pessoa vai mudar, vai ser salva, vai se converter, ele sabe disso. Nós que fazemos acepção de pessoas, mas ele não faz. E entrou na casa de um pecador. Jesus entrou lá. Imagine quantos que odiavam Zaqueu, que estavam ali, não receberam nada de Jesus, porque não tinham sede dele. Agora olha o que aconteceu na casa. A gente não sabe quanto tempo Jesus ficou lá. A gente não sabe o que Jesus falou, mas alguma coisa extraordinária aconteceu, porque olha o versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou, olha, repare bem, e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Não sabemos que Jesus falou, mas Jesus falou alguma coisa. E ele ali na presença de Jesus, aquilo deve ter entrado dentro dele, deve ter convencido ele, deve ter vindo na mente dele todas as vezes que ele roubou, cobrou a mais, defraudou alguém, explorou alguém, ficou rico, às custas do engano, da corrupção, da exploração. Isso mexeu com ele por dentro. E ele se levantou na presença de todos e falou, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele tomou uma grande atitude que eu chamo de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você chega num ponto que reconhece o seu erro, o seu pecado, tudo que você fez, e você muda a mente. Você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu nunca fui tão sensível a isso quanto hoje. Olha o barulho lá, por favor, fala lá. Não, mas fala que eu estou mandando agora. Senhor, eu nunca fui sensível, nunca tive essa sensibilidade. Para mim tudo isso foi normal até hoje, mas agora isso me sensibilizou. Eu descobri que eu fiz grande mal para muita gente. Eu descobri que eu me enriqueci à custa de exploração, que eu defraudei tanta gente. Eu descobri isso, Senhor. Ele se arrependeu, resolveu consertar aquilo que ele havia destruído. Precisa ter coragem para se arrepender. Sabia disso? Porque o arrependimento é uma mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. Às vezes nós vamos ter que sofrer alguma coisa porque nós nos arrependemos, porque muita gente não vai gostar, vai contrariar, não vai mais agradar uma pessoa arrependida, porque vai fazer diferente agora. Pode ser que o arrependido seja até desprezado pelos seus amigos. Mas o arrependimento, a mudança de mente, mudança de cabeça, convencido pelo Espírito Santo, é a coisa mais linda no reino de Deus. Então ele disse, vou dar metade dos meus bens aos pobres.
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Se está escrito aqui, é porque isso aconteceu. Se está escrito aqui, está pregando o evangelho há mais de 2000 anos, é porque Zaqueu fez isso, ele voltou em quem ele tinha roubado, devolveu 4 vezes mais, deu metade do que ele tinha aos pobres. Precisa ter coragem para fazer isso. Por quê? Ele tinha sede, a presença de Jesus mudou aquele homem por dentro. Aí depois diz, olha o versículo 9, olha o que Jesus respondeu, depois que Zaqueu se pronunciou. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Jesus não falou isso antes. Ele tinha sede, Jesus entrou, deve ter comido com ele, ficado lá. Mas ele só falou a respeito de salvação quando? Quando Zaqueu mudou, se arrependeu. Vou fazer isso, vou restituir, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou lá e dar 4 vezes mais do que eu roubei essa pessoa. Isso é mudança. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm na igreja atrás de bênçãos, mas elas nunca são pessoas arrependidas. Elas vêm atrás de vitória, de bênção, de cura, de interesse, de prosperidade. Tudo isso que esse leque de informações promete. Mas não são pessoas que se arrependeram, que mudaram a mente. Se arrependeram, mudaram o curso da vida de verdade. Elas querem tudo de Deus, mas se arrepender, voltar atrás, consertar, reparar, mudar, tomar uma outra direção, elas não querem. Mas quando Zaqueu fez isso, o que Jesus Cristo diz? Hoje houve salvação. Agora, Zaqueu, que você tomou essa atitude interior, houve salvação nesta casa. A salvação entrou ali, na casa de Zaqueu. Então ele disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Identificou Zaqueu como um daqueles que vinha da genealogia de Abraão. E depois, versículo 10, porque o Filho do Homem, aqui está o coração do Evangelho, porque Jesus Cristo veio ao mundo, porque Deus se encarnou e veio a este mundo. Por que eu tenho que pregar o Evangelho? O que eu tenho que anunciar de verdade? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que levou Deus a assumir um corpo humano? O que levou Deus a ir para a cruz e receber sobre si a punição do homem? O que levou Deus a deixar sua glória e ser reconhecido em figura humana? O que levou Deus a suportar a cruz do Calvário na pessoa de Jesus Cristo? O que levou Deus a se esvaziar? Ele veio buscar e salvar o perdido. É para isso que Deus veio ao mundo, porque o homem tem uma alma, ele está condenado. Se ele morrer, ele vai estar eternamente condenado. A vida eterna existe. Então Cristo não veio aqui só para prometer um monte de coisas, que nem você vê para as pessoas. Ele veio buscar e salvar o perdido. Por isso que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso é o Evangelho. O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter igreja e fazer 1001 coisas se os seus ouvintes não serão salvos porque você não ensinou o caminho para eles? O que adianta? O que adianta todas as festas religiosas, todos os encontros, se não há salvação? E uma pessoa ser salva vai falar assim, aceita Jesus. Ela tem que conhecer o Evangelho, ser gerada pelo Evangelho. Antigamente eu chegava assim, tinha lá uma pessoa largada num canto, ia lá, lia a Bíblia, pregava, repete essa oração, está salvo. Que salvo nada? Que salvo nada? Eu achava que era assim. Agora eu vi que para uma pessoa ser salva, o processo é longo. Construir alguém no Evangelho, o processo é longo. A pessoa pode estar falando de Deus e não ter nascido de novo e não ser salva dentro da igreja, cantando e louvando e dançando. Muito mais cedo do que a gente pode imaginar. Mas Jesus veio buscar e salvar o quê? O perdido. Agora, Zaqueu mudou de vida. Tinha sede, ele se levantou e até hoje Zaqueu está pregando o Evangelho aqui na palavra de Deus. Então, meu irmão, tenha sede de Deus. Saia daqui hoje assim, ó. Eu tenho sede de Deus.
Eu sei que a sua vida é corrida e a minha mais ainda. Corre, 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 corre. Mas buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar com todo o vosso coração. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.